Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RGV. Por favor, jovem abençoado de Deus, ao trabalho. Escola de Campeões, aprendendo a aprender sempre. Texto trabalhado com jovens da Escola de Campeões, aprendendo a aprender no primeiro semestre do ano de 2022, 14/2/2022. Texto adaptado a partir de Albert Zakharovich Manfred. Meditação inicial. O aparecimento da sociedade humana verifica-se há aproximadamente 2 milhões de anos para trás em relação a nós, em diversas regiões da Europa, Ásia e África, dotadas de clima quente e úmido. Habitavam uma espécie altamente desenvolvida de primata antropóide, que tem formato de homem. Como resultado de um longo período de desenvolvimento, compreendendo uma série de graus intermediários, desses ancestrais originou-se o homem. O aparecimento do homem constitui uma das mais grandiosas reviravoltas no desenvolvimento da natureza. Tal reviravolta verificou-se a partir do momento em que os ancestrais do homem começaram a produzir instrumentos de trabalho. A diferença radical entre o homem e o animal somente começa a existir com a produção de instrumentos de trabalho, ainda que fossem os mais rudimentares e precários instrumentos. É sabido que os primatas frequentemente utilizavam-se de paus ou pedras para defender-se de ataques. Entretanto, nenhum animal jamais fez mesmo que fosse o mais primitivo instrumento de trabalho. Os ancestrais do homem viviam em bandos, também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi, ao mesmo tempo, o aparecimento da sociedade humana. No curso de um desenvolvimento bastante prolongado, surgiu entre os humanos uma espécie de ligação que não existia nem podia existir no mundo animal, a ligação através do trabalho. A partir daí, a linguagem vai se sofisticando entre os humanos, até o desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo imaginário. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem passou a produzir os meios necessários para a sua sobrevivência com o manuseio de instrumentos de trabalho. Nos tempos primitivos, o homem encontrava-se na mais forte dependência em relação à natureza que o cercava. O processo de domínio sobre as forças da natureza decorria com extrema lentidão, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos possível. Eram pedras grosseiramente talhadas sob a forma de machados de paus e pedras toscas. Constituía-se instrumentos como prolongamento dos membros do corpo humano. A pedra como o punho fechado, o pau de madeira como o braço estendido. Sobre a educação na sociedade primitiva. O objetivo da educação nos povos primitivos é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social por meio da aquisição da experiência das gerações passadas. Entre os povos primitivos, a criança adquire o conhecimento necessário por meio da imitação. Nos primeiros anos de vida, a partir da imitação inconsciente. Na fase correspondente à nossa adolescência, mediante a imitação consciente. Trata-se de uma educação toda orientada para o trabalho. Tal educação primitiva se fundamenta na expansão da capacidade de o jovem absorver a divisão do trabalho estabelecida na tribo. Construção de utensílios para aqueles dedicados à manufatura. Pesca e caça para os caçadores-coletores. Trato do gado entre os pecuaristas.
trabalho agrícola para os agricultores. Lembrando-se de que a divisão do trabalho é um aumentador da produtividade do trabalho. Na educação primitiva, os professores pertenciam à classe sacerdotal, porque a educação primitiva era uma educação essencialmente religiosa. Maravilhas e bênçãos divinas! Vamos complementar este texto com o episódio da Torre de Babel, trabalhando a mitologia do Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, que nos traz justamente uma narrativa sobre a transição da sociedade primitiva para a sociedade urbana. Vamos lá acompanhar um trechinho deste episódio. Dia após dia, tudo que eu faço é cuidar dos camelos. Quando eu farei algo realmente emocionante? Olha, uma caravana! Esta noite teremos uma festa de verdade. E a cidade é grande e é linda. Até mesmo quando o vento do deserto sopra, ela está completamente segura. E os rebanhos estão sempre em segurança. E sabe por quê? Porque todas as construções são feitas de pedra e tijolo. É mesmo? Eu nunca vi uma casa feita de pedra. Ah, sabe o que está dizendo? Vale a pena. Eu gostaria de mostrá-la. Sim, é verdade que uma cidade feita de pedra é forte. Mas aqui no deserto, os ventos levam as doenças embora. E se desejar, tudo o que tem a fazer é recolher a sua tenda e ir para onde quiser. E se o alimento começar a escassear, é só dirigir-se a uma terra onde haja mais comida. Mas como as pessoas que moram na cidade movem suas casas de pedra? Não movem. As casas de pedra podem armazenar comida e eles guardam água em cisternas. Então não há por que se preocupar com a escassez de víveres. E na cidade há homens que possuem ferro para fazer armas e ganha-se dinheiro, que gera mais dinheiro. Então, como veem, trata-se de um local fabuloso. Será que poderia me levar a esta cidade de pedra? Sabe? Está planejando fugir sem ao menos falar com o seu pai?
Você não pode se afastar do seu povo, meu filho. A história que o líder da caravana contou ontem à noite parecia um sonho. Se você fosse àquela cidade, estaria completamente só em seu trabalho. Você poderia perder até a sua liberdade e se tornar um escravo. Isto pode ser verdade, pai. Mas eu quero partir e ver a cidade. Assap, o mercador e aquela cidade corromperam sua alma. Mas se isto for um teste para o seu caráter, então vá. Assap. Mas lembre-se, meu filho, você nunca deverá se esquecer de seus pais, de seus irmãos, deste acampamento. Sobretudo, seja fiel a Deus que criou o céu e a terra. É a mitologia do Gênesis, dos princípios, nos indicando sobre a transição da sociedade primitiva para a sociedade urbana. Por favor, jovem RGV, a leitura do episódio A Torre de Babel, por favor. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé, a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Maravilha! É a antropologia bíblica nos indicando sobre a transição da sociedade primitiva de padrão nômade para a sociedade urbana, de padrão de vida sedentário. Por favor, jovem RGV, uma vez mais, a leitura do texto de Albert Zakharovich Manfred. Por favor, amado do Altíssimo. Meditação inicial. O aparecimento da sociedade humana verifica-se há aproximadamente 2 milhões de anos para trás em relação a nós, em diversas regiões da Europa, Ásia e África, dotadas de clima quente e úmido. Habitavam espécie altamente desenvolvida de primata antropóide que tem formato de homem. Como resultado de um longo período de desenvolvimento, compreendendo uma série de graus intermediários desses ancestrais, originou-se o homem. O aparecimento do homem constitui uma das mais grandiosas reviravoltas no desenvolvimento da natureza. Tal reviravolta verificou-se a partir do momento em que os ancestrais do homem começaram a produzir instrumentos de trabalho. A diferença radical entre o homem e o animal somente começa a existir com a produção de instrumentos de trabalho, ainda que fossem os mais rudimentares e precários.
precários instrumentos. É sabido que os primatas frequentemente utilizavam-se de paus ou pedras para defender-se de ataques. Entretanto, nenhum animal jamais fez, mesmo que fosse o mais primitivo instrumento de trabalho. Os ancestrais do homem viviam em bandos. Também em bandos e hordas viviam os homens primitivos. O aparecimento do homem foi, ao mesmo tempo, o aparecimento da sociedade humana. No curso de um desenvolvimento bastante prolongado, surgiu entre os humanos uma espécie de ligação que não existia nem podia existir no mundo animal, a ligação através do trabalho. A partir daí, a linguagem vai se sofisticando entre os humanos até o desenvolvimento da linguagem ficcional de capacidade representativa do mundo imaginário. Diferentemente dos seus ancestrais, o homem passou a produzir os meios necessários para a sua sobrevivência, com o manuseio de instrumentos de trabalho. Nos tempos primitivos, o homem encontrava-se na mais forte dependência em relação à natureza que o cercava. O processo de domínio sobre as forças da natureza decorria com extrema lentidão, uma vez que os instrumentos de trabalho eram os mais primitivos possíveis. Eram pedras grosseiramente talhadas sob a forma de machado de paus e pedras toscas. Constituíam-se tais instrumentos como o prolongamento dos membros do corpo humano. A pedra como o punho fechado, o pau de madeira como o braço estendido. Sobre a educação na sociedade primitiva. O objetivo da educação nos povos primitivos é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social por meio da aquisição da experiência das gerações passadas. Entre os povos primitivos, a criança adquire o conhecimento necessário por meio da imitação. Nos primeiros anos de vida, a partir da imitação inconsciente. Na fase correspondente à nossa adolescência, mediante a imitação consciente. Trata-se de uma educação toda orientada para o trabalho. Tal educação primitiva se fundamenta na expansão da capacidade de o jovem absorver a divisão do trabalho estabelecida na tribo. Construção de utensílios para aqueles dedicados à manufatura, pesca e caça para os caçadores-coletores. Trato do gado entre os pecuaristas. Trabalho agrícola para os agricultores. Lembrando-se de que a divisão do trabalho é um aumentador da produtividade do trabalho. Na educação primitiva, os professores pertenciam à classe sacerdotal, porque a educação primitiva era uma educação essencialmente religiosa. Maravilhas e bênçãos divinas! Associamos neste vídeo duas narrativas sofisticadíssimas. A narrativa de Albert Zakharovich Manfred, um autor marxista, com a narrativa da antropologia bíblica da Torre de Babel. E vamos acompanhar um pouquinho mais deste maravilhoso desenho. Vamos lá, jovem RGV? Ah, que beleza! Coisa boa! Eu estou com tanta fome. Meu jovem, não tenha medo. Se você tem fome, então venha comigo. Você não é desta cidade, não é? Ah, não, eu venho do deserto. O deserto é bom. Você deve retornar assim que for possível. Mas eu não quero. Acho que este é um lugar maravilhoso. Esta cidade está corrompida pela ilusão e arrogância. O Deus desta cidade é feito de pedra. O verdadeiro Deus é como uma chama que não se pode ver, um oceano que não se pode tocar, uma força à qual não se pode resistir. Deus não pode ter peso como uma pedra, e seu poder é infinito.
Meu pai disse a mesma coisa. Mas ainda assim, eu prefiro ficar aqui. Sabe com isso? Hã? Espera aí. Você não é aquele que... Acho que você tem chance. Tem pontos a seu favor. Se realmente quiser trabalhar, poderá começar com um nível acima deste amanhã. Ótimo! O vento é bem mais forte lá em cima. Tenha cuidado. Eu passei minha vida inteira no deserto. Estou acostumado com o vento. Isso é bom. Eu conseguirei subir no topo da torre. Volte aqui para baixo, imediatamente. Aquela, por favor, e aquela outra, e esta aqui também. Me diga, você acha que esta torre ficará tão alta a ponto de alcançar o céu? O que isso tem a ver conosco? Mas ela é tão grande. Parem o trabalho! Quem é tão arrogante a ponto de acreditar em deuses de pedra e em construir torres para o céu? Nenhum ídolo poderá substituir o verdadeiro Deus. O que está dizendo, seu bode velho? Castigue este homem e expulse-no. Deixa pra lá, isso não é da nossa conta. Esqueçam a torre e deixem esta cidade agora! Olá, o senhor está bem? Que bom. Por favor, aceite isto. Eu lhe devo de antes. O que está fazendo? Por que você voltou aqui? Eu ouvi o que o senhor disse hoje. E foi como se estivesse ouvindo meu pai falando. Por que você não volta para o acampamento de seu pai? Porque eu gosto daqui. Você ainda não compreendeu que tipo de lugar é esta cidade. Nosso Deus Todo-Poderoso irá punir aqueles que tiverem a audácia de se julgar capazes de construir uma torre até o céu. Todos os preparativos foram concluídos. Perfeito. Logo este zigurate estará pronto. Ele será uma demonstração de nosso poder para todos nesta terra. Comecem! Sim, senhor. Começar! Ouçam-me! O que é que você deseja? Eu sou um emissário de Deus. Eu vim para transmitir a palavra do Todo-Poderoso. Muito bem. Diga o que tem a dizer e depois deixe esta cidade. Nosso Deus Todo-Poderoso tem visto a arrogância de vocês e irá fazer com que sua punição se abata sobre vocês. Isto foi o que ele disse. Eis que vocês são um só povo e têm todos a mesma língua. Eu descerei à terra e confundirei a sua linguagem. Um não compreenderá mais a língua do outro, e eu os dispersarei por todas as regiões da terra. A linguagem do homem se tornará uma balbúrdia, e uma grande confusão se abaterá sobre ele. Agora, saia daqui, seu imundo rato do deserto. O que você diz é impossível.
O que está dizendo é absoluta bobagem. Você acredita que seu Deus é de pedra e o fez com suas próprias mãos. Mas nosso Deus Todo-Poderoso existe bem antes de você e de seus ancestrais, até mesmo antes que o mundo existisse. Então é isto? Este é o paraíso terreno? Um deserto? Só isso. Este não é o paraíso que eu sonhei. Muitos trabalhadores construindo estruturas gigantes a partir do processo da divisão do trabalho. Ambiente urbano, a moeda e o dinheiro em circulação. Eis aí, então, o episódio da Torre de Babel, nos indicando a transição de um tipo de sociedade primitiva para a revolução urbana, o surgimento das grandes cidades na antiguidade. Para concluirmos com chave divina, por favor, jovem RGV, a releitura do episódio A Torre de Babel. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé, a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Muito obrigado, jovem RGV, que Papai do Céu te dignifique magnanimamente mais, sobremaneiramente muito mais. Amém. Muito obrigado.